Meus irmãos, que alegria poder estar junto com vocês nessa manhã. Fico feliz do frio não ter dominado você na cama e você está conosco, por isso seja muito bem-vindo. Você que está em casa também, que Deus abençoe você, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria participar do culto de envio desse casal, o Juninho e da Dani. Vocês são referências para mim, para minha família, me ensinaram muito nos cursos da UDF. Então, minha gratidão, meu coração por vocês e orando sempre por vocês. Irmãos, que alegria, como disse, estarmos juntos. Hoje o tema da nossa mensagem é mente renovada, vida transformada. Você pode repetir comigo? Vida transformada. Muito bom. Hoje a palavra de Deus, irmãos, quer falar conosco. Tem muito a ver com a nossa mente. Tem muito a ver com o poder do pensamento. E o pensamento, irmãos, ele tem tanto poder que ele pode nos fazer avançar ou estagnar na vida. Não é à toa que muitos autores bíblicos, inclusive o apóstolo Paulo, trata não só nesta carta que nós vamos ler, em outras cartas, a importância de nós enchermos a nossa mente, a importância de nós renovarmos a nossa mente. Quero te convidar nessa manhã para abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo ao livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4, nós vamos ler até o verso 9. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor, repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogio, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações, e o Deus que nos dá paz estará com vocês. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e nós te agradecemos pelo privilégio de hoje poder abrir a palavra e aprender de Ti. Que nosso coração nessa manhã, Deus, seja encontrado como uma terra fértil. Abra os ouvidos do nosso coração, do nosso entendimento, para que nós possamos extrair tudo que a Tua palavra quer ministrar ao nosso coração. Abençoe o nosso irmão que está em casa, aquele que talvez não pôde estar aqui presente conosco. Abençoe o seu lar, a sua casa. Encontre o Pai nesta manhã. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, John Henry Jowett, que foi um influente pregador protestante britânico na virada do século XIX, tem uma frase incrível, fantástica acerca desta carta, os Filipenses. Ele vai dizer assim: um pequeno e gracioso volume encadernado com capas de graça. Eu queria pedir para a produção colocar o mapa e deixar um pouquinho, que eu vou utilizar ele logo em breve. Filipos era uma cidade que ficava, queria contextualizar um pouquinho do que nós vamos falar. Filipos era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia. Portanto, ela era uma colônia romana, região que hoje faz parte da Grécia. Nesse pontinho roxo, a gente pode ver a cidade de Filipos. Os seus habitantes, eles desfrutavam ali da cidadania romana, dos direitos da cidadania romana. Naquele contexto, era talvez a melhor cidadania que poderia alguém ter. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada na Europa pelo apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária a gente pode encontrar no livro de Atos, no capítulo 16. Ele chegando a Troade, um pouquinho antes de Filipo, ele iria para a Ásia pregar o evangelho. Porém, a palavra de Deus em Atos 16 vai dizer que o próprio apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia, então ele seguiu para Filipos. Eu penso em como deve ter ficado contente aqueles cristãos, e hoje nós sabemos, ou se eles soubessem, das muitas bênçãos produzidas pelo cristianismo, das quais nós iríamos desfrutar.
através dessa carta. Quando o apóstolo Paulo, então, atende ao apelo da Macedônia e vira-se para o Ocidente, ao invés de ir para o Oriente. William MacDonald, no seu comentário bíblico acerca desta carta, vai dizer assim: se o Evangelho não tivesse sido pregado na Europa, é bem provável que a Ásia hoje estivesse enviando missionários para a Europa e para a América, e não o contrário. Tamanha a importância dessa viagem, dessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e a implantação da igreja de Filipos. Paulo então havia recebido notícias acerca dos cristãos de Filipe e tinha ficado sabendo que ali havia sérios problemas quanto às doutrinas, as falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas ali. Algumas pessoas estavam contra o próprio apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo decide então escrever esta carta para agradecer aos filipenses e para combater essas falsas doutrinas. Essa carta, irmãos, mostra o grande amor que o apóstolo Paulo tinha pelos filipenses. E fala de confiança, fala de alegria, fala do amor cristão e das firmezas que devem ser qualidades dos seguidores de Cristo. Essa carta do apóstolo Paulo foi escrita na prisão, irmãos. E pasmem, ela é conhecida como a carta da alegria. Como uma carta da alegria, como uma carta pode ser chamada carta da alegria, sendo escrita dentro de uma prisão. Então talvez hoje Deus vai mexer um pouquinho com as nossas estruturas, e eu quero trazer aqui, através dessa palavra, 4 conselhos que eu gostaria de extrair acerca destes versículos que nós lemos. O primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos ensina é que Cristo deve ser a nossa alegria. Jesus Cristo deve ser a nossa alegria. No versículo 4, o apóstolo diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Esse versículo, embora breve, é profundamente rico em significado e oferece várias camadas para a exploração de um estudo bíblico. A alegria do cristão, ela deve ser uma escolha deliberada e deve também ser uma prática constante que nós somos chamados a viver, independentemente das circunstâncias externas. Agora, irmãos, é muito fácil a gente falar, difícil é viver isso. Se nós olharmos para os irmãos do Rio Grande do Sul, como ter alegria, aqueles irmãos que perderam tudo. Perderam suas casas, perderam seus carros, seus bens, perderam a dignidade. Esse versículo pode nos sustentar através dos tempos difíceis e nos fazer dar bom testemunho do amor e fidelidade de Deus. Interessante que o próprio Jowett, esse protestante britânico, ele vai compartilhar conosco a sua experiência da alegria cristã. Ele vai dizer assim: a alegria cristã é uma atitude independente das circunstâncias imediatas. Se dependesse do nosso ambiente, então seria tão incerta quanto uma vela acesa numa noite de ventania. Olha que interessante. A nossa alegria, ela não deve ser motivada pela circunstância atual que nós estamos vivendo. Senão, irmãos, seria muito fácil nós nos alegrarmos quando tudo está indo bem. E seria muito fácil nos entristecermos quando tudo está indo muito mal. Em certos momentos, nossas condições nos apresentam como um dia ensolarado de verão, e um pouco mais tarde as circunstâncias se assemelham a um dia triste de inverno. Um dia nós estamos num casamento, nos alegrando, e no outro dia estamos num velório, enterrando um ente querido. Os dias mudam conforme o tempo, mas a alegria cristã deve permanecer. E eu te pergunto, onde jazes o segredo ali dessa gloriosa persistência? Como permanecer e persistir na alegria? E o próprio Jesus nos traz o segredo. Ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, ele não muda, Jesus não se cansa, embora os dias mudem tanto. Ele não é apenas um companheiro nos dias bons, abandonando-nos quando o tempo se torna escuro e frio. Ele não escolhe ser o meu e o seu amigo nos dias prósperos, abandonando-nos nos dias de pobreza e miséria. Jesus está conosco, irmãos. Jesus é a sua alegria. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 11, vai dizer:
Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Nesse texto, Jesus está falando sobre permanecer na videira, sobre estar guardando os mandamentos. Aqui tenham sempre alegria. Essa alegria mencionada pelo apóstolo Paulo não é uma emoção baseada simplesmente nas circunstâncias, mas ela é uma escolha constante que brota, irmãos, de uma relação profunda e contínua com o próprio Senhor. É uma alegria que transcende as condições temporais e reflete uma confiança inabalável na soberania de Deus. E eu queria trazer algo prático para nós, como a gente pode ter alegria em meio ao caos que nós estamos vivendo. Eu quero encorajar você, meus irmãos, a escolherem conscientemente a alegria em Cristo em meio aos desafios diários. Isso pode ser praticado, por exemplo, com a maximização da gratidão diária. Onde nós destacamos as bênçãos ao invés das dificuldades. Irmãos, você já parou para pensar que Deus renovou o seu alvará de vida? Parou, Juninho? Deus renovou nosso alvará de vida quando nós acordamos. Isso seria motivo de nós agradecermos a Deus, de cultivarmos um coração que pratica a gratidão diária. Talvez você tenha um carro para ir para o seu trabalho, muitas pessoas não têm. Então começar a praticar essa gratidão diária vai fazer com que o nosso coração se encha de alegria. O segundo conselho que o apóstolo Paulo nos traz é: seja amável. Ele vai dizer no versículo 5, sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Em outras traduções, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Essa palavra moderação, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, a palavra moderação aqui ela pode ser traduzida como gentileza, como razoabilidade. Paulo então exorta os crentes, os cristãos, a serem conhecidos pela sua calma e equilíbrio, características importantes em uma comunidade de fé. E, irmãos, eu vou te dizer como eu preciso disso. Como eu preciso ter calma e equilíbrio, principalmente cuidando das minhas 2 filhas, dentro do meu casamento, porque a palavra de Deus diz, perto está o Senhor. Essa afirmação reforça a iminência de Cristo e serve como um lembrete da sua presença constante e vigilante, o que deve influenciar a gente no nosso comportamento. Irmãos, eu não sei você, mas eu já pequei conscientemente. Sabe aquele momento onde você chega e você precisa decidir, eu peco ou não peco? Não sei se aconteceu com vocês. E eu sabia, porque o Espírito Santo estava me avisando, eu sabia que ali não ia dar legal, eu sabia que eu não estava num caminho bom, mas mesmo assim, eu escolhi o pecado. E errei por isso. Como um cão que volta no seu próprio vômito, muitas vezes nós estamos fazendo isso. Então eu quero encorajar você, meus irmãos, a serem conhecidos pela sua gentileza e paciência. Tratando todos com respeito e compreensão, refletindo assim o caráter de Cristo. O meu pai, antes de se converter, ele sempre foi um cara muito presente em casa, e ele era um cara muito enérgico. Então até contei no culto de manhã, uma vez meu pai, eu fiz uma arte lá, né, também não era nenhum santo, fiz uma arte, meu pai pegou um chinelo e sentou na minha perna. Irmãos, ficou escrito Raider aqui. E eu cresci nesse meio, eu sou fruto desse meio. E antes de se converter, meu pai era muito assim. Meu pai conheceu a Cristo e se tornou um doce de pessoa. Não que ele não era antes, mas aprimorou. E eu me lembro que muitas das vezes eu briguei com as minhas filhas de forma enérgica, como meu pai fazia. E a minha esposa sempre falava, amor, você precisa cuidar das suas filhas, você precisa ser gentil com elas, porque senão elas vão acostumar a pessoas grosseiras. Como é que vai ser o marido dela? Uma vez que o marido fizer uma grosseria, ela vai achar isso normal, porque o pai dela faz. Irmãos, como nós pecamos dentro de casa. Às vezes nós somos bacana aqui, bom dia, graça e paz do Senhor. O casal chega brigando, arrebentando dentro do carro, e aí desce, paz do Senhor, paz do Senhor. Ô irmão, eu quero encorajar você a ser conhecido pela sua gentileza e paciência,
A palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos diz, seja amável, seja isso conhecido entre todos os homens. Perto está o Senhor. O terceiro conselho que o apóstolo Paulo nos traz é, não se preocupe demais. Filipenses no capítulo 4, no versículo 6 e 7 vai dizer assim, não se preocupe com nada, mas em todas as suas orações, ou melhor dizendo, em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Em outras traduções, e a tradução que eu gosto mais vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede, irmãos, todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, e eu volto a perguntar, será possível não andar ansioso por coisa alguma nos dias de hoje? Nos colocando no lugar lá dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, como não estar ansioso agora? Eu tenho um dos meus negócios, a gente estava fazendo uma pesquisa sobre mão de obra. Nós temos uma empresa de terceirização, tal, a gente fornece mão de obra. E aquela dificuldade, sazonalidade, que a gente chama de turnover, né, dos funcionários, não para ninguém, tem que ficar contratando, tem aquela coisa toda. Eu visito bastante empresários, os caras sempre falam, está muito difícil. Minha principal reclamação, não tem mão de obra. Falei, cara, mas não é possível, por que nós estamos vivendo isso? E eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso, eu acho que vem bem a calhar o que nós vamos falar hoje. Eu descobri que o grande problema tem sido as gerações. E hoje eu queria falar sobre a geração Z. Esses caras que são nascidos entre 1995 e 2010, hoje conhecido como os Centennials. Eles são a última geração a ingressar no mercado de trabalho e já ocupam 23% do nível mundial dos cargos de trabalho. Ou seja, essa galera está chegando e eles já estão ocupando a parte forte ali do mercado de trabalho e daqui a pouco serão as principais forças de mão de obra. Enquanto a revista Forbes vai dizer que é a geração mais engajada, a Bloomberg trouxe uma pesquisa de uma empresa chamada Health Tech, que são especialistas em saúde mental. E essa pesquisa trouxe que essa geração é a geração mais estressada, mais deprimida de todos os tempos. Olha o campo para se trabalhar. A cada 4 pessoas se sentem doentes. Enquanto se nós compararmos com a geração anterior, 1 a cada 20. Vemos uma constante exposição às mídias sociais, uma busca por validação online constante, uma comparação extrema com padrões inatingíveis, agravam a saúde emocional, gerando um terrível terreno para depressão, ansiedade, suicídio e outras doenças da mente. Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, eu acredito que case muito com essa parte, com o que nós estamos dizendo. Ele vai dizer assim, essa geração é uma geração de jovens com a vida emocional destruída, por buscar em pessoas um amor que só encontramos em Cristo. Eu vou repetir. Billy Graham disse, esta geração é uma geração de jovens com a vida emocional destruída, por buscar em pessoas um amor que só encontramos em Cristo Jesus. O livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 3, vai dizer, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo aqui aconselha os crentes de Filipe e também nos aconselha através da palavra a evitarem a ansiedade. Mas o que é ansiedade, irmãos? Ansiedade é um estado de preocupação intensa, um estado de preocupação excessiva, persistente, medo de situações cotidianas. Então o apóstolo mesmo, ele vai dizer, não fique ansioso por coisa alguma. E ele nos traz uma alternativa prática, porque nós precisamos usar a palavra de Deus para colocar isso em prática. A gente tem que tirar o que está escrito aqui e aplicar isso na nossa vida. E o apóstolo Paulo nos traz uma alternativa prática. Ele vai dizer na continuação do versículo, levem as suas preocupações a Deus, através do quê? Da oração, da súplica e da ação de graça.
Irmãos, quantos de nós usamos a oração como o fim das coisas e não o começo? Sabe aquele negócio, eu não sei se aconteceu com você, comigo já várias vezes. Você não ora para começar um negócio, você não ora para entrar num projeto, e de repente você está dentro do projeto, e você está todo animado. Aí de repente no meio do caminho você percebe, não era para mim. E aí o que você vai fazer? Você vai tentar sair. Mas o que acontece? Você não consegue. Você já está envolvido, já tem pessoas, já tem um trabalho. E aí o que você começa a fazer? O quê? Orar, irmãos. Oh Deus, me tira daqui. É aquilo que nós fizemos. Então, por que nós não oramos antes de acontecer? Por que nós não pedimos orientação do Senhor? A oração, irmãos, é uma das armas mais fortes, porque é uma arma que nos conecta a Deus. Por que ela é uma arma, irmãos? Porque ela pode nos transformar. Porque pela oração nós nos conectamos a Deus. E através da palavra, o próprio Espírito Santo pode nos mudar de dentro para fora. Irmãos, eu tenho praticado isso. Eu tenho orado antes de entrar em qualquer projeto, em qualquer empresa, ou investir em qualquer coisa, para não me arrepender depois. E o apóstolo vai continuar dizendo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, irmãos, a paz que excede qualquer lógica humana, a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz mencionada aqui, irmãos, não é apenas a ausência de conflitos, mas uma condição de tranquilidade profunda que protege emocional e mentalmente os cristãos, superando qualquer lógica humana. É possível, irmãos, nós estarmos vivendo o caos e ao mesmo tempo estar completamente em paz. E eu quero te motivar, irmãos, a ter uma prática regular de oração. Eu quero que você saia daqui sabendo que a oração é algo importante porque te conecta a Deus. Porque na oração Deus vai falar com você, Deus vai te instruir. Eu quero te incentivar a ter uma vida assim, a transformar as suas preocupações em petições, em orações a Deus, confiando que Ele cuida da sua necessidade. Meu sogro tinha uma frase engraçada que dizia assim, é no andar da carruagem que as abóboras se acomodam. É uma frase muito simples de entender, que muitas coisas se resolverão sem que nós precisemos ficar ansiosos. Muitas coisas se resolverão, muitos dos nossos problemas nem acontecerão, e nós já estamos preocupados antes. Então desenvolva um hábito de gratidão, reconhecendo as bênçãos diárias, como já falamos, e os cuidados de Deus, que pode transformar a perspectiva e diminuir a ansiedade. Quando nós maximizamos e potencializamos as bênçãos, as coisas ruins vão sendo diminuídas. Eu falei agora de manhã, hoje de manhã, a minha filha mais nova, a Maria Clara, ela é uma bênção, gente, minha caçulinha. Mas nós estamos trabalhando com ela muito sobre o poder das coisas negativas. O poder de nós olharmos para as coisas positivas, o poder de nós agradecermos e cultivarmos as bênçãos. E a Maria Clara, ela é assim, esses dias ela caiu de bicicleta, nós estávamos andando uma prova de bike, e ela caiu, se ralou inteirinha, coitada. E aí ela chegou em casa, essa semana, gripada, com ralado, falou, minha vida está horrível, horrível. Eu falei, nossa, Maria Clara, deve estar mesmo um horror. Não, eu estou toda ralada, eu estou gripada, eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso e tal. E nós estamos trabalhando em casa com ela para tentar minimizar isso. Ela é dramática, quer dizer, ela está dramática. E nós estamos trabalhando para que isso diminua. Porque, não sei se você já conheceu alguém dramático. Gente, é exagerado. Ela exagera demais. Tudo tá, caiu um sorvete, meu dia está uma porcaria. Meu Deus, mas por que caiu um sorvete? Então nós estamos trabalhando, e esses dias ela estava reclamando que estava toda ralada, toda gripada, e deitada na cama dela, com o cobertor quentinho, né? E a gente começou a falar, filha, se nós olharmos para os nossos irmãos gaúchos, né? E a gente tem usado bastante isso de exemplo, né? Porque isso eu acho que o Espírito Santo está movendo a nossa nação em favor desses irmãos, né? Poxa, olha, você está dormindo numa cama quentinha, você tem um ar-condicionado, as coisas estão acontecendo, por que você está reclamando? Tem gente que não tem o que você tem.
Busque a Deus como se tudo dependesse de você e espere de Deus como se tudo dependesse dele. Esse vai ser o nosso lema de hoje. E o quarto e último conselho que eu quero trazer aqui para a igreja. Molde a sua mente em Cristo. Molde a sua mente em Cristo. Versículo 8 vai dizer: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus da paz, e o Deus que nos dá paz, estará com vocês. E aqui o apóstolo Paulo, ele continua a orientação prática para os filipenses. Depois de instruí-los sobre terem alegria, sobre como não andar ansioso pelas coisas. Paulo agora se concentra em instruir os filipenses sobre o que devem ocupar as suas mentes. E ele nos sugere um foco, assim como aquele fotógrafo que vai fazer o retrato ali, e ele precisa, a câmera está meio desfocada, ele precisa ajustar a lente. Ele nos sugere um foco de como os pensamentos dos cristãos devem ser consistentemente moldados pelo princípio, ou pelos princípios cristãos, refletindo sobre o poder dos pensamentos na formação do caráter e na experiência da paz com Deus. E eu quero encorajar você, irmãos, a ter uma vida alinhada com esses valores, que não só traz o contentamento interior, mas também influencia positivamente a comunidade ao seu redor. Eu não sei se você já ficou ou já trabalhou, talvez você trabalhe com alguém que seja reclamão, rabugento. Sabe aquele cara que você está sentado do lado e o cara só vive reclamando? Eu quero te encorajar a influenciar positivamente, para ser o patrão melhor para o seu funcionário, para ser o seu colega de trabalho melhor, para que as pessoas ao redor vejam isso em você, vejam a sua vida alinhada e focada nesses propósitos. Eu aprendi muito com a minha esposa sobre dominar o pensamento. A Giovana é asa nisso, cara. Ela domina o pensamento, ela tem me ensinado, porque eu era dominado por pensamentos ruins, irmãos. Eu sofria, padecia, deixava os meus pensamentos me atormentarem, deitava e aquilo ficava remoendo. E ela falava: por que você está remoendo isso? Deixava a minha vida ser guiada por isso. Imagina você ser guiado pelos seus pensamentos ruins. O próprio apóstolo Paulo vai dizer no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são lá do alto, não as que são aqui da terra. E aqui há um conselho do apóstolo, e o texto está direcionado a nós buscarmos as coisas lá do alto. E ele continua: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, que é amável, de boa fama. Paulo aqui lista uma série de qualidades das quais nós devemos focar o nosso pensamento. É uma exortação do apóstolo a cultivar uma mentalidade que se alinhe com os valores do reino de Deus, promovendo o que é ético e moralmente louvável. E se alguma virtude há e algum louvor existe nisso, pensai. É um chamado para meditarmos sobre coisas virtuosas e louváveis. Indica a importância de uma disciplina mental focada no que é edificante e moralmente sólido. Irmãos, final de ano a gente sempre se preocupa. Quais são as listas que nós fazemos no final para o próximo ano? Eu vou falar inglês, não é verdade? A irmã até riu ali: meu Deus, já fiz isso várias vezes. Eu vou para a academia, não é verdade? Academia, eu vou... O que mais que a gente faz de lista aí? Eu vou ter minha finança melhor. Esse ano eu vou regularizar as minhas finanças. Irmão, se você quer ter uma boa saúde, você precisa ter disciplina de ir na academia. Você precisa ter disciplina de comer saudavelmente. Senão você não vai ter. Se você quer ter uma vida financeira equilibrada, você precisa ter disciplina com as suas finanças. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Aqui Paulo encoraja os filipenses a colocar em prática o que tem aprendido com ele. Não apenas em palavras, mas também através do exemplo. E ele finaliza: e o Deus da paz será convosco. A promessa de que a prática dessas virtudes trará a presença pacificadora de Deus. Enfatiza que a paz de Deus não é apenas um estado emocional, meus irmãos, mas também o resultado de viver de acordo com os seus princípios. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 2, vai dizer:
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais, é o resultado, experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria fazer um momento de oração agora com vocês, meus irmãos, e pensando em tudo isso que nós estamos vivendo, pensando em tudo aquilo que os nossos irmãos gaúchos estão vivendo, dificuldade de terem perdido tudo. Conheci a história de um cara de Uber que, de repente, ele disse que ele acordou e a água já estava invadida a casa dele. Não deu tempo dele pegar o carro dele, não deu tempo dele tirar as roupas dele, ele saiu com a roupa do corpo. Perdeu tudo, o trabalho, a ferramenta de trabalho. Talvez nossa vida não esteja tão ruim como a desse rapaz. Mas eu quero te contar uma história sobre um hino que nós cantamos aqui na igreja. É um hino muito conhecido, mas talvez você não saiba a história. A história de Horácio Spafford. Esse cara era um advogado bem-sucedido, empresário na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele era investidor da área imobiliária. E ele e sua esposa Ana tiveram 5 filhos. No entanto, a família enfrentou uma tragédia. Aconteceu um incêndio, um grande incêndio em Chicago, e perdeu lá 90% dos imobiliários, inclusive a finança dele. Em 1871, o grande incêndio de Chicago arruinou essas propriedades. Pouco depois, o seu filho, o mais velho, morre de febre escarlatina. Buscando um período de descanso, Spafford decidiu enviar sua esposa e as 4 filhas para a Europa, enquanto ele terminava alguns negócios em Chicago. Durante a viagem, o navio em que a sua esposa e suas filhas estavam colidiu com um pequeno veleiro e afundou. Todas as 4 filhas faleceram. Sua esposa Ana sobreviveu e enviou a Spafford um telegrama que ficou famoso, dizendo: salva, porém só. Logo após isso, ele viajou para encontrar sua esposa. E enquanto seu navio passava perto do local onde as suas filhas haviam se afogado, ele foi inspirado a escrever um hino chamado It Is Well With My Soul, que expressa profunda paz e confiança em Deus, apesar das circunstâncias devastadoras, o que nós conhecemos por Sou Feliz com Jesus. Talvez você nunca tinha ouvido a história deste hino. E eu queria te convidar agora, para que a gente possa cantá-lo, de forma mesmo agradecidos. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você nessa manhã, e que em todas as coisas, a igreja seja conhecida, nós sejamos conhecidos por aquilo que nós fazemos através da palavra de Deus. Vamos louvar.